Alô, seja muito bem-vindo. Esse é a História da Literatura Pretensiosa. Sou Carlos Henrique Carneiro e você está no canal Letra de Letra, Literatura e Afins. Hoje, uma indicação de leitura pra lá de legal, importante. Chimamanda Adichie, ou Adichie, nigeriana, No Seu Pescoço. É uma obra do século XXI. São 12 contos que tratam basicamente da relação entre africanos, norte-americanos, principalmente nessa má adaptação de ambos para com as culturas de quem vem de fora. É sim o tema da imigração, e vamos encontrar nessas histórias a negritude, sua ancestralidade, suas necessidades e muita tristeza, um peso em relação àquilo que se busca nos Estados Unidos quando a ideia é mais conforto, sonho, felicidade, e principalmente no conto que dá nome ao livro, No Seu Pescoço. Vamos falar disso agora. São 12 contos. A Cela 1, Fantasmas, No Seu Pescoço, Uma Experiência Privada, Jumping Mountain Hill, O Tremor, Amanhã é Tarde Demais, Casamenteiros, na segunda-feira da semana passada, Réplica, A Embaixada Americana e A Historiadora Obstinada. Primeiro, o conto que dá nome ao livro, No Seu Pescoço. Vale lembrar que esse título, nomeia o resto do livro, não faz referência direta, explícita, a alguém com alguma corda no pescoço. Temos aqui a figura, a metáfora, por conta dessa necessidade de ter o que dizer e não conseguir, ou sentir muito peso para falar alguma coisa, ou se sentir ameaçado de morte, estrangulamento, falta de ar. Todas essas imagens, esses significados permeiam os contos de alguma forma, em maior ou menor grau, ao longo desse volume. A Cuna é a personagem principal de No Seu Pescoço. Ela chega aos Estados Unidos com a chance de conseguir uma oportunidade de trabalho. Possui o Green Card, que é esse livre acesso, acesso verde de imigrantes nos Estados Unidos. Lá vai morar na casa de um parente, na verdade é um parente de um cônjuge de um primo. Esse sujeito acaba assediando a Cuna, que desesperada, ele vai até o porão onde ela está dormindo provisoriamente, conseguiu um pequeno emprego. Ela é assediada e ela foge e vai parar em Connecticut. E lá recomeça do zero sua jornada, um trabalho numa lanchonete, e lá conhece uma figura que tem conhecimentos a respeito da África, das etnias da Nigéria, e ela se apaixona por ele, digamos assim. Tem um receio no primeiro momento, mas se aproxima dele, eles se envolvem. Existe um problema de adaptação na relação dos dois. Esse namorado de Cuna tem uma postura que é uma relação de superioridade em relação a Cuna. Tem umas dificuldades de relacionamento com sua própria família e parece ser um tanto artificial. E ele não consegue, segundo a narrativa, compreender os dilemas, as angústias que estão dentro da alma de Cuna, que é esse sentimento de repulsa por parte do país, né, dos norte-americanos, que é essa sensação de que não é benquista, e falta então um tanto de segurança para Cuna para conseguir se estabelecer no país e se sentir um tanto mais segura. O que acaba acontecendo no desfecho é uma carta. Ela costuma mandar dinheiro para seus pais, uma carta escrita à mão pela própria mãe, dando conta de que seu pai falecera já há 5 meses. Tomada de muito susto e muita angústia, algum remorso, a Cuna decide voltar para a Nigéria. Seu namorado, de modo ingênuo ou não, acaba sugerindo que ele pudesse pagar a viagem e insiste com ela se ela vai voltar mesmo. Ele abraçou-a enquanto você chorava, fez carinho no seu cabelo e se ofereceu para pagar a sua passagem, para ir com você ver sua família. Você disse que não, que precisava ir sozinha. Ele perguntou se você ia voltar e você lembrou a ele que tinha um green card e que ia perdê-lo se não voltasse em menos de 1 ano.
Você virou de costas e não disse nada, e quando ele a levou de carro ao aeroporto, você abraçou apertado por um longo, longo momento e depois o soltou. Essa é uma imagem interessante que dá a ideia de como ela lida com o próprio país, com o sonho anterior à viagem. Acaba estando no país, fica um tempo lá, mas acaba soltando e voltando para suas raízes. A narrativa dessa história ela é bem interessante porque está se referindo a uma segunda pessoa. É um diálogo direto com uma segunda pessoa, o que parece fazer uma espécie de julgamento, de análise e de descrição das atividades do outro para relembrá-lo daquilo que foi feito. Vejam, começa assim. Você pensava que todo mundo nos Estados Unidos tinha um carro e uma arma. Seus tios, tias e primos pensavam o mesmo. Logo depois de você ganhar a loteria do visto americano, eles lhe disseram: daqui a um mês você vai ter um carro grande, logo uma casa grande. Esse é o primeiro parágrafo. E obviamente não é isso que vai acontecer. Ela não vai ter um carro grande, não vai ter armas, não vai ter um conforto. Como você viu, ela acaba deixando o namorado, deixando o país, e esse é o fim do conto. Ou seja, há uma quebra de expectativa em relação àquilo que é proposto para a Cuna, na cultura da sua família, da sua sociedade, que é acreditar que nos Estados Unidos há um lugar bem melhor, bem mais legal do que a própria Nigéria e suas histórias. De novo, essa narração em terceira, mas que coloca o narrador incluso nesse sentido de que ele sabe todas as ações de Acuna, tá? E na sequência da narrativa, ela é inusitada por isso, o leitor vai ver sempre observações e referências a esse você, que é a Acuna. A narração então vai reforçando as atitudes de Acuna como se fosse para que ela percebesse quão absurda foi a sua iniciativa de deixar a Nigéria para procurar algo que era incerto nos Estados Unidos. Por que eu digo isso? Os demais contos tratam dessa relação. A Embaixada Americana, Cela 1, a Réplica, dentre outros, vão tratar dessa visão quase romântica dos Estados Unidos para quem sai da África e vai procurar um caminho melhor. Supostamente melhor. De novo, a ideia de no seu pescoço, em linhas gerais, é reforçar que é necessário valorizar as raízes, procurar crescer horizontalmente, valorizar a própria terra e procurar melhorá-la com aquilo que se tem, com as armas que se tem. A cultura, a arte, a vontade e principalmente a união. Outros contos, agora. Pois bem, o outro texto de destaque chama-se A Embaixada Americana. A embaixada está situada na cidade de Lagos, é a maior cidade da Nigéria. Lá, narração em terceira pessoa. Uma mulher anônima está numa fila com dezenas de figuras que querem um visto para entrar nos Estados Unidos. No caso desta moça, o que ela quer é um asilo político. E seu marido, que escrevia no The New Nigeria, fez críticas na década de 1990 ao governo nigeriano. E continuou fazendo críticas e por isso foi perseguido. Acabou tendo que se mudar para o Benin e deixou mulher e filho. E durante essa estadia na fila, o leitor, né, nessa narração em terceira pessoa, o leitor, a leitora conhecem a rotina ali em volta da embaixada, um soldado que chicoteia uma outra figura, ambulantes, calor, pessoas de variadas etnias e classes sociais que estão numa fila para supostamente melhorar de vida. Então esse é um painel marcante na descrição do cenário de A Embaixada Americana. É recorrente a imagem do filho pequeno que aparece em casa com uma mancha que é o azeite de dendê, seria o azeite de dendê tomando o espaço da camiseta. E quem está lendo vai ficar sabendo que, na verdade, esse é o momento crucial da invasão de homens na casa desta personagem. Eles buscavam o marido dela, então, que já havia deixado o país. E nessa discussão são homens violentos, que machucam a figura, a personagem, e um deles acaba atirando e acerta
o peito do menino. Então essa imagem é bastante poética e trágica, porque não é azeite de dendê que vai se espalhando pela camisa, é sangue mesmo, o menino morre, claro. E a última chance de manter alguma dignidade é procurar asilo político nos Estados Unidos. E aí, voltamos ao tempo da narrativa, a personagem está diante de uma mulher que vai entrevistá-la. Ela diz que precisa de asilo político porque o governo a ameaçou, matou seu filho, exilou o marido, mas ela não tem provas. E a figura, de modo muito burocrático, a atendente, insiste: senhora, a senhora tem alguma prova em relação a isso? Ela insiste que quem matou seu filho foram agentes do governo. Sim, eles eram agentes do governo. A senhora pode confirmar isso? Tem alguma prova? Tenho, mas enterrei ontem o corpo do meu filho. Senhora, eu sinto muito pelo seu filho, mas preciso de alguma prova que a senhora sabe que foi o governo. Ela não consegue, acaba tendo que se levantar, dar as costas para aquele rosto que ela descreve como uma figura ruiva, tipicamente não africana, e toda a felicidade dela, toda a ideia de salvação estava naquele rosto. Diz a atendente: senhora, os Estados Unidos oferecem uma nova vida para vítimas de perseguição política, mas é necessário haver prova. E ela não consegue. O futuro dela dependia daquele rosto. O rosto de uma pessoa que não a compreendia, que não devia cozinhar com azeite de dendê, ou não devia saber que o azeite de dendê, quando estava fresco, tinha um tom muito, muito vermelho, e quando não estava, virava um creme laranja espesso. Ela se virou devagar e caminhou para a saída. Senhora, disse a funcionária às suas costas. Ela não se virou. Saiu da embaixada americana, passou pelos mendigos que ainda faziam as rondas, esticando seus pratos esmaltados, e entrou num carro. A embaixada americana é o nome do conto, mas a temática é essa diferença política, essa perseguição física dura, angustiante, de quem procura mostrar a verdade, de quem procura o melhor para o seu povo, para o seu país, que é expor as atrocidades que governos fazem ou os benefícios que deixam de fazer para as populações mais pobres. A embaixada americana é narrada em terceira pessoa e vai mostrando como a personalidade dessa personagem vai se tornando um pouco mais forte até. Essa caminhada de volta para o carro pode parecer uma desistência e uma derrota num primeiro momento, mas não vejo assim por conta dos personagens que estão em outros contos, que vão tomar choque de realidade. É assim em Uma Experiência Privada, é assim em Cela 1. Então o que se tem basicamente nesses contos são essas figuras que tomam choque de realidade em relação aos Estados Unidos, em relação ao que sonhavam, e vão retornar ao seu ponto de partida de um outro jeito, com certeza, mas os textos terminam aí. Vou insistir: quando essa personagem deixa a embaixada americana, pode soar para o leitor apressado, leitora apressada, uma desistência, uma derrota. Não. Ela acaba então fazendo uma opção, mesmo que inconsciente, de ficar com o marido distante na República do Benin, com o filho morto por homens que ainda estão livres, por um governo ruim, mas ela deve ficar. E essa é uma imagem importantíssima, simbólica, social, política, dentro no seu pescoço, da Chimamanda Adichie. Uma Experiência Privada. Esse é outro conto do livro No Seu Pescoço, que se passa em Kano, uma cidade da Nigéria. E lá, Chika e uma outra mulher estão envolvidas, de repente, são surpreendidas por uma confusão na rua, uma luta entre cristãos e muçulmanos. Chika é da etnia Igbo, é de classe média, estudante de medicina, e é abordada por essa outra mulher porque Chika corria para o lado errado, e elas acabam entrando num recinto semi-abandonado para se protegerem. Chika acaba deixando sua irmã Nide, se separando dela, o que torna a situação bem mais tensa. Essa figura que ajuda Chika é Hausa, enquanto Chika é de uma outra etnia. Chika está de férias na cidade, e elas estão ali agora unidas por uma situação terrível, que é essa disputa entre cristãos e muçulmanos.
Essa figura feminina mostra seu incômodo porque diz que teve 5 filhos, não está passando bem, sente muitas dores no seio e de modo bastante despojado diz para Chica que os peitos ardem feito pimenta, ela está incomodada, a situação toda tornou tudo mais tenso. Chica, que é estudante de medicina, acaba ajudando a figura feminina, faz sugestão para uso de hidratante, enfim, e ajuda a figura naquele momento. Quando elas resolvem sair, existem corpos no chão, Chica acaba se machucando, volta para o lugar onde estavam. É essa mulher que ajuda com os ferimentos. Então ambas têm uma ajuda mútua. E é óbvio, né, claro, que essa união necessária acaba apagando então as rusgas antigas que essas famílias, essas etnias sempre alimentaram. Então nesse momento tenso, elas acabam se ajudando e desprezando as diferenças sociais e culturais que carregavam até ali. Esse texto, Uma Experiência Privada, se torna irônico, porque é simbólico que a experiência particular de ambas seja uma iluminação para as relações universais. Essa experiência privada acaba simbolizando uma necessidade de revisão das relações nacionais ou continentais, quando o assunto é diferença, etnia, rusgas, brigas, essas questões religiosas, morais, que norteiam a vida de qualquer país, principalmente esse tematizado por Chimamanda, que é a Nigéria. Um outro texto de No Seu Pescoço, Fantasmas. O professor James Nwoy, professor universitário, 37 anos depois, reencontra seu antigo colega, professor Ikena, nas imediações da universidade. Esse professor James Nwoy, de matemática, já está envolvido com a aposentadoria, tem um susto e acreditava que o professor Ikena, 37 anos antes, já havia morrido. Eles se separaram durante as batalhas da Guerra da Biafra. E para esse professor de matemática, James Nwoy, Ikena era uma figura combativa, lutava pelos direitos dos funcionários da universidade e se mostrava bastante acolhedor politicamente, aguerrido, e teria desaparecido durante uma das batalhas. 37 anos depois eles se reencontram, é noite. Eles conversam a respeito do que cada um fez. O professor Ikena foi para um outro país, e o próprio James Nwoy está numa vida melancólica, arrastada, num cotidiano singelo. Uma de suas filhas mora nos Estados Unidos, a mulher está lá, vem visitá-lo de vez em quando. E a vida de James Nwoy é bastante contrastante com aquilo que foi Ikena Okoro. Quando eles se separam, o professor, ainda atarantado, entra em casa, se senta na sua poltrona e percebe que está ali revisando exercícios, preparando aula de matemática e ajudando sua filha com tarefas do ensino médio. Ou seja, ele voltou um pouco no tempo, está ali envolvido com o passado, um momento em que sua vida era mais dinâmica. Havia o professor Ikena, havia a filha, havia a mulher, havia seu trabalho com intensidade. Termina assim: estou agora sentado em meu escritório, onde dei as notas dos trabalhos dos meus alunos e ajudei Nkuro, a filha, a fazer os deveres de matemática do ensino médio. Ele está voltando no tempo, enquanto retorna para casa, depois de se separar de Ikena Okoro. O couro da poltrona está gasto, a tinta em tom pastel acima das prateleiras de livros está descascando. O telefone está na minha mesa, sobre uma enorme lista telefônica. Talvez ele toque. Nkuro me conte algo sobre o nosso neto. Voltou ao presente da narrativa. Sobre como ele foi bem na escola hoje, o que me fará sorrir, embora eu ache que os professores americanos não sejam rígidos o suficiente e deem notas máximas com facilidade demais. Se ele não tocar em breve, então tomarei um banho e irei para a cama na escuridão silenciosa do quarto. Tentarei discernir o som da porta abrindo e fechando. Ou seja, há uma mistura de tempos dentro da narrativa em primeira pessoa de professor James Nwoy.
E ele mistura aí no mesmo parágrafo o momento em que está com a filha e logo em seguida, lembrando que ela já é adulta, tem um filho, seu neto. E ele então vai se deitar e vai tentar distinguir os barulhos em volta e do portão se abrindo e fechando como se fosse um fantasma. Mas qual fantasma? A presença da filha voltando, a necessidade do tempo voltar. Quem pode estar abrindo e fechando o portão? Será mesmo que o encontro com Ikena Okoro aconteceu? O que significa esse encontro? Uma necessidade, talvez, de se recuperar um tempo antigo em que a vida, já repito, foi melhor, foi mais intensa. Agora que está vivendo uma vida, digamos, medíocre quando comparada com seu amigo, o seu inconsciente ou a sua vontade de ser aquilo que ele sonhara no passado, depois de trabalhar como professor, cuidar da filha, esposa, etc., o que sobrou para o professor James? A solidão, a escuridão e a memória. Daí o título Fantasmas. Por que está no plural, se ele só encontra um professor? Existem outros elementos que estão ali presentes. A filha, o material da escola, a poltrona, o couro gasto. Então, essa revisão do passado talvez incomode ou não, mas com certeza no dia seguinte o professor James acordará outro. Mas como já disse anteriormente, o texto acaba aí. Então, choque de realidade. Qual é a realidade apesar de fantasmagórica? Essa necessidade de viver de um jeito melhor, de um jeito diferente. Melhor não, minimamente diferente do que vem acontecendo até agora. Uma mesmice. Encontrar o professor Ikena um momento de epifania para esse professor de matemática James Unoi. Rever o seu estar no mundo. E esse texto ilustra os demais com a mesma temática, praticamente. Essa relação do eu com a Nigéria, consigo mesmo, com suas raízes, com sua energia e a necessidade de que estejam todos juntos para construir um país mais legal. Eu sei que é um clichê, mas cabe bem aqui. Bem, os contos de No Seu Pescoço fazem, primeiro, essa referência marcante da necessidade de se desfazer de um peso verbal, digamos assim, por conta do termo pescoço. Não conseguir dizer, precisar dizer mais sobre sua história, sua nigeriana, africana, os desvalidos, os explorados, a negritude, a ancestralidade que é pouco respeitada. Século XXI, essa história que faz referência ao século XX. Tanto a primeira metade dele, mas mais a segunda metade do século XX. E essa necessidade de se buscar uma vida mais legal, mais bacana fora do seu país. Isso não é muito diferente do que acontece no Brasil. Colonizado 400 anos com o processo de escravização, muitas pessoas ainda acreditam que viver melhor significaria mudar de país e não mudar o país. Essas ideias que estão No Seu Pescoço, que mostram a possibilidade, a necessidade de se unir ao outro, de olhar mais para si, de resgatar a sua ancestralidade,
sua própria história, sua independência, sua dignidade. Isso tudo se reflete para aqueles que leem a história. Pode ser no Brasil, no Chile, na Tailândia. Vamos encontrar essa possibilidade de raciocínio, que é a união, que é a educação, o conhecer a história que nos cerca. Isso é marcante porque você, educador, educadora, professor, professora, que vai lidar com o texto, é preciso sempre reforçar isto. Para que serve essa leitura? Tá? Até que ponto no seu pescoço pode ser uma referência a quem lê ou a quem compõe a história? Agora, vendo todos os textos e reparando nessa relação entre Estados Unidos e Nigéria, entre o povo nigeriano e sua ancestralidade, sua história, será que o termo no seu pescoço não pode ser para quem não é africano? Será que depois dessa leitura toda, a expressão no seu pescoço pode ser uma referência àqueles que julgam os africanos, subjugam a negritude, que alimentam preconceito, que apoiam guerras de etnias? Então é bem interessante o efeito literário dessa expressão no seu pescoço. Insisto, num primeiro momento faz sim referência à negritude, que está com a corda no pescoço, uma expressão aqui mais brasileira. Corda no pescoço, desespero. Ok, isso é possível compreender depois da leitura dos contos. Agora, podemos fazer, a literatura permite isso, o nosso raciocínio, nosso cabedal de leitura em relação a críticas sociais permite isso, que é fazer referência ao pescoço do outro. Aqueles que ameaçam a integridade do outro e não respeitam as culturas diferentes. O que podemos fazer em relação a essas disputas? Sempre a luta, sempre a história, o reconhecimento da nossa identidade. Por aí vai. Espero que tenha gostado. No seu pescoço, Chimamanda Adichie. Boa leitura, obrigado.